Hoje forte e contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos prontos para colheita, multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita. Para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Desprezando deste mundo as sendas ardilosas, volto meu olhar pra cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. O teu nome é eterno.
você que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Como é bom, meu Pai, estar na tua casa. Como é bom, Senhor, sentir que o Senhor está entre nós, que o Senhor recebe o nosso louvor, meu Pai, que o Senhor também fala aos nossos corações, Senhor. Muito obrigada, meu Pai, por este momento tão precioso, meu Pai, tão bom aqui na tua casa, junto com os nossos irmãos, Senhor. Muito obrigada, meu Pai, pelos irmãos que dedicaram a Ti os dízimos e as ofertas. Obrigada pela vida de cada visitante. Obrigada, meu Pai, porque o Senhor mesmo é quem nos trouxe até aqui. E sabemos que o Senhor tem um propósito nisso, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos por tudo e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Hoje, meus irmãos, nós vamos concluir a exposição bíblica da primeira carta de João. Chegamos aí ao final dessa primeira carta de João e, em reverência à palavra de Deus, eu peço que todos se coloquem de pé nesse instante para que nós possamos fazer a leitura. Primeira carta de João, capítulo 5, versos de 13 a 21. Pode apagar essas lâmpadas aqui da frente. Primeira carta de João, capítulo 5, versos de 13 a 21. É a parte final do último capítulo da primeira carta de João. Lembrando a todos os irmãos que nos nossos cultos dominicais noturnos do último mês, nós estamos fazendo a exposição bíblica das cartas de João, certo? E hoje, então, nós estamos chegando ao final da primeira carta de João, capítulo 5, versos de 13 a 21. Se você estiver próximo de alguém que está sem a Bíblia, aproxime-se dessa pessoa, compartilhe a sua Bíblia com ela, principalmente aqueles que estiverem ali mais ao fundo. O texto está sendo projetado aqui no nosso Data Show também. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus nos diz assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna,
a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado que leva à morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Abra o seu coração nesse momento, alegre-se com o privilégio de ouvir a palavra de Deus e alimenta-te dessa palavra. Amém, meus irmãos? Chegamos ao final da primeira carta escrita pelo apóstolo João, que nós temos registrada na literatura do Novo Testamento. Amém, meus irmãos? Só fazendo aqui algumas recapitulações, pedir para o Jonatas voltar lá no começo. Hoje nós estaremos encerrando essa primeira carta, então para que mais uma vez fique bem frisado na mente e no coração de cada um dos irmãos, vamos rever aqui as características gerais dessa primeira carta. O autor dessa primeira carta, o apóstolo João, o mesmo autor do quarto evangelho e do livro de Apocalipse. A data aproximada em que ela foi escrita, entre 85 e 95 depois de Cristo. Os destinatários originais, um grupo específico de cristãos com os quais João tinha estreito relacionamento, porém de identidade desconhecida. Por essa razão é que essa carta, meus irmãos, está no rol das chamadas cartas gerais. Diferentemente das cartas paulinas, ela não tem um destinatário certo, um destinatário devidamente conhecido, certo? Então, por essa razão que as cartas de João, as cartas de Pedro, Judas e também a epístola de Tiago são listadas dentro aí da literatura neotestamentária como fazendo parte das chamadas cartas gerais. O propósito, meus irmãos, qual foi o objetivo do apóstolo João, irmão Odair, ao escrever essa primeira carta lá em 85 depois de Cristo? Alertar os crentes sobre os falsos mestres e as doutrinas heréticas do gnosticismo. O gnosticismo, lembrando os irmãos, que ensina que Jesus Cristo não era verdadeiramente Deus, certo? Essa era a heresia ensinada pelos chamados gnósticos. Além desse grupo, João, em sua primeira carta, alerta os crentes também a respeito de uma outra heresia, que é chamada de docetismo. O que os docetistas ensinavam? Os docetistas não acreditavam na humanidade de Jesus Cristo, uma vez que ele se dizia também ser Deus. Amém, meus irmãos? Os docetistas afirmavam que naquele momento ali da crucificação, por exemplo, apenas o homem Jesus estava ali presente. Não acreditavam que Deus pudesse ali coexistir com a figura humana de Cristo, principalmente naquela ocasião da crucificação. Essas duas heresias foram fortemente combatidas por João nessa primeira carta, e não apenas aqui, em todas as literaturas joaninas que nós encontramos no Novo Testamento. Além disso, meus irmãos, João também nessa primeira carta estimula os crentes a terem um estilo de vida coerente
com o ensino de Cristo. Amém, meus irmãos? Guarde essas informações no seu coração. Todas essas características aí os irmãos encontram disponível na internet. Aqueles que têm bíblias de estudo, geralmente essas bíblias de estudo já trazem essa sinopse, esse resumo a respeito da carta. É importante os irmãos entenderem isso, certo? Para entender o contexto no qual essa carta foi escrita. Amém, meus irmãos? Essas são então as características gerais dessa primeira carta. Vamos voltar para o texto de hoje? O texto de hoje, meus irmãos, encerra essa primeira carta com chave de ouro. Nós temos aqui mais uma vez a afirmação de João a respeito da divindade de Jesus e a respeito da eternidade que nós, seres humanos, só podemos encontrar se de fato nós nos entregarmos completamente nas mãos de Jesus. Amém? Graças a Deus por isso. Vamos lá então, meus irmãos. Vamos fazer leitura versículo após versículo. Prepare o seu coração, como eu disse inicialmente. Aproveite o privilégio que você está tendo. Alimenta-te da palavra de Deus. Amém? Versículo 13. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Primeiramente aqui, meus irmãos, o versículo 13. Estas coisas escrevi a vocês, e aqui João, irmão Alex, ele está delimitando as pessoas com quem ele está falando. A quem ele está se dirigindo aqui nesse momento? A todos aqueles que creem no nome do Filho de Deus. Então João está dizendo aqui: você que crê no nome do Filho de Deus, eu estou escrevendo a você. E para você eu digo, você precisa saber e ter a certeza que você tem a vida eterna. Para poder ficar mais claro aqui, meus irmãos, João está dizendo para mim e para você, você que crê no nome de Jesus Cristo, ele está dizendo para você, tenha certeza, o fato de você crer em Jesus dá a você a vida eterna. Glória a Deus por isso, meus irmãos. O fato, irmão Adair, de você crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, te garante desde já a vida eterna. E não qualquer vida eterna, a vida eterna ao lado do seu Criador, que com certeza espera ansiosamente pelo dia em que ele se encontrará com você nas regiões celestiais. Não só com Odair, mas comigo e com cada um dos irmãos que verdadeiramente crê em Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Amém, meus irmãos? João está aqui nos dando, irmão Cleomarca, certeza. Você crê em Jesus? Amém? Então você tem a vida eterna. Logicamente, meus irmãos, que quando o apóstolo faz essa afirmação positiva, o lado contrário implica em questões negativas. Ele faz uma afirmação positiva em relação àqueles que creem e há consequências negativas, obviamente, para aqueles que não creem. Se você crê, Brenda, você tem a vida eterna. Se você não crê, obviamente que você não tem a vida eterna. É simples. É fácil de entender. Não há dificuldade nisso. Há dificuldade de entender isso, meus irmãos? Não há dificuldade alguma de entender. A mensagem que João nos traz aqui logo no primeiro versículo é bastante clara. Você que crê em Jesus, você tem a vida eterna. Não pelos seus próprios méritos, mas pela graça que lhe foi concedida por Deus mediante a sua fé em Cristo Jesus. Amém?
E ele continua dizendo aqui no versículo 14. João, ele continua falando das bênçãos que são destinadas a todos aqueles que creem, certo? A primeira bênção que ele fala: você crê, você tem a vida eterna. A primeira bênção. A segunda bênção ele menciona aqui no versículo 14. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E ele continua dizendo no versículo 15: e se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos. Ou seja, João está falando aqui de uma certeza. Estamos certos, temos certeza de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Olha só, irmão Dair, o apóstolo João está dando a você aqui, meu irmão, a garantia de que tudo aquilo que você pedir a Deus com fé, você dele receberá. Agora, detalhe, muito importante, né, irmão Alex? O Alex já está até, eu já fiz até a leitura labial dele, porque ele já percebeu. Detalhe, tudo quanto nós pedirmos, segundo a vontade dele. Amém? Nada que você venha a pedir a Deus que seja meramente para satisfazer os seus anseios pessoais, os seus desejos pessoais ou os seus prazeres pessoais, ele te concederá. E graças a Deus por isso. Graças a Deus que ele não nos concede aquilo, Jonatas, que nós queremos só para satisfazer os nossos prazeres, porque senão nós estaríamos cada vez mais atolados na pecaminosidade que já é uma realidade na minha vida e na sua, certo? Agora, meus irmãos, o apóstolo João, ele fala aqui de pedir segundo a vontade de Deus, porque ele sabe, irmão Dair, ele sabe, irmã Euciene, ele sabe, irmão Gesmar, que o verdadeiro crente, a alegria, irmão Alex, do verdadeiro crente está, Catrine, não em satisfazer a sua própria vontade, mas sim em satisfazer a vontade de quem? Daquele que nos criou. É verdade ou mentira? Quem aqui é crente? Nossa, graças a Deus, né, meus irmãos? Fiquei até assustado aqui agora, fiquei até com medo de alguém não levantar a mão. A maioria aqui, praticamente todos levantaram a mão. Você é crente, você crê em Jesus, certo? Então, obviamente, se você é crente, se você crê em Deus, se você crê em Jesus Cristo, você também vai querer agradá-lo com as suas próprias vontades, com os seus próprios desejos. É ou não é verdade? Tudo que nós pedirmos a Deus, nós devemos pedir que seja feita a sua vontade. Eu já citei esse exemplo aqui para os irmãos. O próprio Jesus nos deu prova disso, certo? Nós podemos citar aqui o exemplo de Jesus lá no jardim do Getsemane, passando ali pelo pior momento da vida dele, estava prestes a ser preso e Jesus sabia muito bem o que o aguardava. Um sofrimento inimaginável, um sofrimento extraordinário. E naquele momento ali, a sua natureza humana levou ele a pedir para o Pai. Qual foi o pedido que Jesus fez? Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Esse, irmã Catrine, era o desejo de Jesus. Eu queria ver se fosse você que estivesse na pele dele, se você não ia pedir o mesmo. A palavra de Deus diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Jesus, naquele momento, ele sabia muito bem, irmão Josimar, que ele estava prestes a experimentar a justiça de quem? De Deus. Por quê? Porque ele estava carregando nas costas o pecado dele? Não, ele não tinha pecado. Ele estava carregando nas costas o pecado da humanidade inteira. Ele sabia muito bem o que o esperava. Então, naquela condição humana, certo? Que o levou, inclusive, a suar gotas de sangue. Naquela condição humana, ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas como um servo obediente que ele era, como é que ele termina a oração? Mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Tá vendo? O nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Todos os nossos pedidos devem ser feitos segundo a vontade do Pai. Amém, meus irmãos? Porque a maior alegria do crente
está em satisfazer não os seus próprios desejos, mas sim as vontades daquele que o arregimentou. Todos nós aqui fomos arregimentados por quem? Por Cristo, por Jesus. Nós não nos deixamos envolver com as coisas deste mundo. A nossa prioridade, irmão Adair, é satisfazer aquele que nos vocacionou, é satisfazer aquele que nos arregimentou, e o nome dele é Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Entendido? Nós podemos pedir tudo que nós quisermos a Deus, segundo a vontade dele, e nós podemos ter certeza, o apóstolo João está nos dando essa garantia: peça tudo o que você quiser, segundo a vontade de Deus, e tenha certeza que ele te concederá. Amém, meus irmãos? É uma promessa que a palavra de Deus faz a mim, é uma promessa que a palavra de Deus faz a você. Tome posse dela. Amém? Quando você orar segundo a vontade do Pai, tenha certeza que ele te concederá. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E o texto continua, versículo 16: se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte. Os irmãos que estão aí com a versão revista e corrigida, ou com a versão revista e atualizada, lá dos anos 90, a versão de vocês deve estar assim, ó: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. A versão da maioria deve estar assim. É verdade? Versão revista e corrigida, versão revista e atualizada da década de 90. As últimas versões, meus irmãos, mais modernas, elas fizeram uma correção em relação a esse texto, que inclusive evita que nós cometamos um sério erro de interpretação, certo? Essa versão que eu coloquei para os irmãos é a chamada Nova Almeida Atualizada, de 2017, certo? A mesma tradução, a mesma correção, os irmãos vão encontrar na nova versão internacional, chamada NVI, na também chamada versão Almeida Contemporânea, enfim, nas versões de Almeida mais modernas, mais atualizadas. E nessas versões, meus irmãos, a tradução que é a correta ficou da seguinte maneira, versículo 16: se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, certo? Se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá, e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte, e por esse não digo que se deva pedir. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. Vamos lá então, meus irmãos, vamos entender isso aí? Porque nas versões anteriores o risco de se cometer um erro de interpretação é muito grande. Nas versões anteriores está escrito, como eu já disse e volto a repetir: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte. É assim que está, creio aí que na maioria das versões dos irmãos. Essa tradução, meus irmãos, dava margem para se entender que o pecado do qual João está tratando nesse texto é aquele pecado imperdoável citado lá nos evangelhos, que é identificado como sendo a chamada blasfêmia contra o Espírito Santo. Porém, meus amados irmãos, não é deste pecado que o apóstolo João está tratando nesse texto, certo? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Lembrando aqui que todo texto sem contexto é pretexto de heresia. Então, para falar de blasfêmia contra o Espírito Santo, nós precisamos nos lembrar de todo aquele contexto onde ela foi mencionada. O que estava acontecendo ali? Jesus estava expulsando demônios, certo? Lembrem comigo, me ajuda a lembrar aí. Jesus estava expulsando demônios, e aí os fariseus, que eram fortes opositores de Jesus, certo? Viram Jesus expulsando aqueles demônios e disse: este homem está expulsando os demônios pelo poder de Beelzebu. Olha só o que aqueles fariseus fizeram.
E ali, depois de dizerem isso, Jesus então vem e diz: todo pecado do homem é perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, essa não pode ser perdoada. Com base nesse texto, meus irmãos, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É o grau de incredulidade tão extrema que leva o indivíduo a atribuir a Satanás uma obra que evidentemente é do Espírito Santo de Deus. Certo, meus irmãos? Então, muitas pessoas aí falam: blasfêmia contra o Espírito Santo é incredulidade, como se toda e qualquer forma de descrença fosse blasfêmia contra o Espírito Santo. Se fosse assim, meus irmãos, todos nós estávamos perdidos, porque você em algum momento da sua vida não acreditou. É ou não é verdade? Com exceção daqueles aqui que já nasceram dentro da igreja, né? Se bem que tem alguns que mesmo nasceram dentro da igreja foram descrentes durante boa parte da vida até se encontrar com Deus verdadeiramente. Mas vamos pegar aqui aqueles que não nasceram na igreja. Se você não nasceu numa igreja evangélica, isso significa que em algum tempo da sua vida você foi o quê? Um descrente, um incrédulo. E por isso o seu pecado não tinha perdão? Tá vendo? Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é a mera incredulidade. É um grau de incredulidade tão extremo que leva o indivíduo a atribuir a Satanás uma obra que evidentemente pertence ao Espírito Santo de Deus. Aqueles fariseus lá, eles estavam tão cegos, tão duros de coração, que eles, ao invés de reconhecerem que Jesus estava realizando aqueles milagres pelo poder de Deus, eles preferiram atribuir aquela obra ao poder de Satanás. Então, é um grau de incredulidade extrema, certo? Que levou aqueles indivíduos a atribuírem a Satanás uma obra que evidentemente era de Deus. Beleza, meus irmãos? Entendido isso aí? Essa é a chamada blasfêmia contra o Espírito Santo. É esse tipo de pecado, o que Jesus disse a respeito dele? Não tem perdão. De fato não tem, porque é um grau de incredulidade tão extrema, é uma dureza de coração tão grande, que só poderia ser cometido por alguém que de fato já não tem mais conserto nenhum. Certo, meus irmãos? É o que a palavra de Deus diz. Nós não podemos ir contra ela. Se a Bíblia está dizendo que não tem perdão, não tem perdão e pronto, acabou. Certo? Cabe a nós questionar a Deus? Não. Quem somos nós para questionarmos a Deus? Porventura pode o barro dizer ao oleiro: por que tu me criaste? Nós não conseguimos entender tudo. Nós aceitamos por meio da fé e principalmente por meio da obediência. Entendido? Agora tá, eu fiz toda esse lero-lero aqui com os irmãos a respeito da blasfêmia contra o Espírito, mas enfim, para dizer para vocês que o que está sendo tratado aqui não tem nada a ver com blasfêmia contra o Espírito Santo. Nessas versões anteriores, onde é citado da seguinte maneira: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, nessas traduções podia-se cogitar a possibilidade de João estar tratando da blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o fato é, meus irmãos, é que a tradução correta desse texto é a que está aqui, que foi corrigida nas versões mais modernas de João Ferreira de Almeida. E essa tradução diz que se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte. Do que João está tratando aqui, irmão Alex? Ele está tratando de alguns pecados que têm como consequência a morte. É só disso que João está tratando. João não está tratando aqui de pecados, meus irmãos, do pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele está tratando alguns pecados, e aqui ele não menciona quais pecados são esses, mas são pecados, certo? Que tinham como consequência inevitável a morte, certo? E aí João vai dizer o seguinte: para essas pessoas que pecaram, pecados que levam à morte, vai adiantar orar pedindo para Deus para que elas vivam? Não vai, porque a consequência imediata do pecado que elas cometeram é o quê? A morte, certo? É isso que João está afirmando.
Nós podemos aqui, a título de ilustração para os irmãos entenderem melhor. Vamos supor que naquela época uma pessoa cometesse um crime e a pena para esse crime fosse a sentença de morte. Ia adiantar orar por essa pessoa para que ela vivesse? Ia adiantar ou não ia adiantar? Não adiantaria, porque a consequência do pecado que aquela pessoa cometeu era qual? A morte. E a palavra de Deus, ela nos garante que as consequências pelos nossos pecados, elas terão que ser levadas a cabo, gostemos nós ou não. O seu pecado, ele é perdoado, irmã Edivones? É, mas as consequências dele você vai arcar até o último dia em que você viver nessa terra. Certo? Posso citar outro exemplo aqui para os irmãos. O indivíduo aí resolve viver uma vida de prostituição, certo? Resolve viver uma vida de prostituição. E em virtude dessa sua vida de prostituição, ele acaba contraindo aí uma doença como o HIV. Qual que é a consequência do pecado desse indivíduo? A morte. Vai adiantar nós ficarmos orando, pedindo vida para essa pessoa? Não, porque a consequência do pecado que ela cometeu, qual é? A morte. O pecado dela pode ser perdoado? Lógico que pode. Se ela tiver fé sincera e arrependimento sincero, o pecado será perdoado. Mas qual que é a consequência? A morte. É disso que o apóstolo João está tratando nesse texto, certo? Eu citei aqui esses exemplos para os irmãos apenas para poder facilitar a compreensão de vocês. Mas o fato é, meus irmãos, é que aqui no texto, João não cita quais são esses pecados aos quais ele está se referindo, certo? Mas ele está se referindo aqui a pecados que tinham como consequência imediata, aliás, imediata não, como consequência, a palavra correta é como consequência inevitável a morte, certo? Nós sabemos muito bem que há certos erros que nós cometemos que vão nos levar à morte, sim, certo? E aí, nesse sentido, não adianta orar pedindo vida, porque a morte, nesse tipo de situação, é a consequência inevitável do pecado que a pessoa cometeu. Lembrando aqui, meus irmãos, que nós não podemos confundir morte com perdão. O pecado, ele pode ser perdoado, Catrine? Pode e será, se a pessoa se arrepender de verdade. Mas a consequência, ela vai ter que arcar? Sim ou não? Estamos entendidos? Então vamos ler o texto de novo. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. Olha só o que o João está dizendo. Se a pessoa por quem você está orando cometeu pecado que não leva à morte, beleza, ore por ela que Deus vai dar vida. Qual que é a consequência contrária? Se a pessoa cometeu o pecado que leva à morte, não adianta orar, porque ela vai ter que arcar com as responsabilidades, com as consequências do pecado que ela cometeu. Beleza? 17. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. Ou seja, João está dizendo, há pecados que a pessoa vai cometer, que a consequência é a morte, há pecados que as pessoas vão cometer, que a consequência não é a morte. É simplesmente isso que João está dizendo aqui. Versículo 18. Sabemos que 17. Toda injustiça é pecado e há pecado que não leva à morte. Já falamos. 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo e o maligno não pode tocar nele. Nós temos aqui, irmão Odair, mais uma bênção que nós recebemos de Deus pelo fato, irmão Cleiton, de nós crermos em Jesus Cristo. É uma promessa, irmão Cleiton, que a Bíblia está fazendo a você, meu irmão. É uma promessa, irmã Edneia, que Deus está fazendo a você nessa palavra. Nós já vimos aqui duas promessas. A primeira promessa, quem crê em Jesus tem a vida eterna. Segunda promessa, quem crê em Jesus, todos os pedidos que você fizer segundo a vontade dele serão concedidos pelo Pai.
terceira bênção, meus irmãos, que advém da nossa crença em Jesus e que o texto aqui nos traz. Olha aí, o versículo 18. Todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo e o maligno não pode tocar nele. Você é nascido de Deus, irmão Alex? Você é nascido de Deus, irmã Diandra? É nascido de Deus, irmão Jonas? Todo aquele que crê em Jesus e obviamente é nascido de Deus, o maligno não pode tocar em você. Que bênção maravilhosa, hein, meus irmãos? Amém por isso? O maligno, Satanás, não pode tocar na sua vida, porque você é nascido de Deus, porque você é filho, você é filha de Deus. Satanás, irmão Cleomarco, não tem poder sobre a sua vida, porque você, meu irmão, pertence a Deus. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O que quer dizer essa expressão, meus irmãos? Jaz no maligno. Os irmãos lembram, eu já disse aqui para os irmãos anteriormente, que a palavra mundo que aparece aqui na primeira carta de João, em outros textos também da literatura joanina, ela tem um significado particular que nos remete à ideia de sistema mundano. Certo, meus irmãos? Sistema mundano. Quando a palavra de Deus diz aqui que o mundo jaz no maligno, ela não está se referindo ao mundo, aos seres vivos, aos animais e às pessoas. Não, porque tudo isso é criação de quem? De Deus. É óbvio que a criação de Deus não está sob o domínio de Satanás, porque Satanás, ele também é o quê? Uma criatura, certo? Quando a palavra de Deus diz aqui que o mundo inteiro jaz no maligno, mais uma vez, João está se referindo ao sistema que rege o mundo. Então, esse sistema que rege o mundo está sob o controle de quem? De Satanás. O que esse sistema maligno visa? Nos tentar, fazer com que o ser humano peque e se afaste cada vez mais de Deus. E quais são as ferramentas, meus irmãos, que o diabo utiliza para nos tentar e para nos fazer afastar de Deus e cometer pecados? Nós já vimos isso, certo? Nas versões mais antigas, esses termos vão aparecer da seguinte forma: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Nas versões mais modernas, a tradução ficaria os desejos da carne, os desejos dos olhos e a arrogância ou o orgulho da vida. São essas três coisas que Satanás usa nesse sistema que ele controla para tentar fazer com que o Cleiton peque, para tentar fazer com que o Amadeu peque. E com o pecado, obviamente, nós desagradamos a Deus e nos afastamos dele. Isso é o que Satanás quer que nós façamos, que nós pequemos e nos afastemos daquele que nos criou. E para isso, meus irmãos, ele usa esse sistema maligno, que é formado pelo desejo dos olhos, pelo desejo da carne e pelo orgulho ou pela soberba da vida. Amém, meus irmãos? O mundo inteiro, o sistema mundano inteiro jaz no maligno. Mas nós que cremos em Jesus, pertencemos a esse sistema? Nós estamos no mundo que Deus criou, mas não pertencemos ao sistema que rege esse mundo que está sob o controle de Satanás. Isso por quê? Porque eu e você pertencemos a Deus. Amém ou misericórdia? Passa aí, Jonas.
versos 20 e 21. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Logo aqui no encerramento, meus irmãos, mais uma vez nós observamos o apóstolo João dando uma indireta nos gnósticos e nos docetistas. Os gnósticos e os docetistas questionavam a questão da humanidade e também da divindade de Jesus Cristo. Então João, em toda a sua primeira carta, ele lança aí diretas que visam combater esses ensinos enganosos desses grupos chamados gnósticos e docetistas que existem, viu, irmã Antônia, até os dias de hoje. Lógico que não com esse nome. Mas existem grupos aí religiosos, irmã Catrina e irmão Josiel, até os dias de hoje, que ensinam as mesmas mentiras que os gnósticos e os docetistas. Ou seja, existem, irmão Genivaldo, grupos religiosos hoje em dia que não acreditam na divindade de Jesus Cristo. Existem grupos religiosos hoje em dia que não acreditam que Jesus Cristo era 100% Deus e também 100% homem. Está vendo a importância de nós continuarmos pregando as Escrituras? Porque a mesma palavra que serviu para os crentes 2000 anos atrás, continua servindo para nós hoje. Para que nós também não sejamos pegos por essas armadilhas que estão aí fora, prontas para nos devorar. E para combater essas heresias, meus irmãos, aqui no finalzinho da sua primeira carta, João vai dizer: sabemos que o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, já veio e nos tem dado entendimento para conhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. João está aqui combatendo diretamente a heresia gnóstica. Os gnósticos diziam: Jesus não era Deus coisa nenhuma. Esse Jesus era um homem como outro qualquer, com a intelectualidade elevada. Vem João aqui, irmão Alex, e diz: Jesus era verdadeiramente Deus. E só Ele pode nos conceder a vida eterna. Você crê nesse Jesus? Você tem essa vida eterna? Eu chamo cada um dos irmãos para refletir nesse momento. Você que está nos visitando nessa noite e que ainda não fez uma aliança de fé com Jesus, eu peço a você que reflita, você que está nos acompanhando nessa mensagem em vídeo, se você morresse hoje, qual seria a sua situação diante de Deus? Você crê em Jesus Cristo como Deus verdadeiro? Você tem essa vida eterna que somente Jesus pode te conceder? Isso é muito sério, meus amados. Muito sério. Eu acho interessante, meus irmãos, que nós nos preocupamos com tantas coisas nas nossas vidas. Nós nos preocupamos com a nossa profissão, nós preocupamos com os nossos estudos. É errado fazer isso? Lógico que não. Lógico que não. Nós nos preocupamos muito com o nosso futuro na terra. Mas será que nós não deveríamos parar um pouquinho para nos preocupar com o nosso futuro na eternidade? A Diandra, ela pode ser uma excelente advogada aqui na terra. Mas a experiência advocatícia dela vai durar até quando? Até quando ela viver. Que segundo a média mundial aí, entre 70 e 80 anos de idade. Pode ser que ela chegue aos 100. Pode ser como o irmão Luiz, né?
ela chega até os 150. Mas enfim, o seu tempo de vida nessa terra é limitado. Será que é correto, meus irmãos, nós nos preocuparmos tanto com essa vida terrena que passa e nós não nos preocuparmos com a vida eterna que é para sempre? Você já parou para pensar nisso? Você está tão preocupado com o que você faz hoje, com o que você faz amanhã? Você está tão preocupado com o dinheiro que você vai ganhar amanhã, com a casa que você tem que construir, com a profissão que você vai ter que realizar? Você está tão preocupado com tanta coisa, irmão Cleomarco, terrena. Mas o mais importante que diz respeito à sua eternidade, com isso você não se preocupa. Será que está certo isso, meus irmãos? Será que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? No domingo passado, meus amados, 3 pessoas entenderam a mensagem que lhes foi pregada e vieram até aqui à frente dizer: Senhor Jesus, eu não quero mais viver para mim mesmo. Eu quero entregar a minha vida completamente nas tuas mãos. E antes de encerrar o culto nessa noite, meus amados, eu também gostaria de dar a você essa oportunidade. Você que por alguma razão até o dia de hoje ainda não fez essa aliança de fé com Jesus. Você que estará nos acompanhando nessa mensagem em vídeo e que também ainda não fez uma aliança de fé com Jesus. Você pode fazê-lo agora. O último versículo, versículo 21 do texto de hoje, meus irmãos, João vai dizer para nós assim: filhinhos, cuidado com os ídolos. Cuidado com os ídolos. A humanidade, irmão Josimar, idolatra tantas coisas. A humanidade sem Deus idolatra a família. A humanidade sem Deus idolatra o trabalho. A humanidade sem Deus idolatra o estudo. A humanidade sem Deus idolatra cantores, idolatra pessoas. A humanidade sem Deus idolatra a si mesma, porque não tem Deus, o Deus verdadeiro, nos seus corações. Até quando você vai viver só para você? Até quando você vai se idolatrar? Até quando você vai continuar vivendo para satisfazer só as suas vontades, deixando as de Deus para escanteio? Até quando você acha que Deus vai te dar a oportunidade para mudar de vida, para se arrepender dos seus pecados e para fazer com Ele uma aliança verdadeira de fé? Até quando? Eu estou convidando cada um de vocês, meus amados, para pensar comigo nesse momento. Você que já entregou a sua vida para Jesus, curve a sua cabeça nesse momento e interceda pela pessoa que está do seu lado. Porque se você um dia alcançou a salvação, ainda há pessoas que não a alcançaram e precisam desse toque precioso de Deus em suas vidas. Ore por elas nesse momento. Eu estou pedindo a cada um dos irmãos nesse momento para parar um pouquinho, para pensar comigo. O que é que custa para você parar e pensar? Você tem gastado seu tempo com tanta coisa nessa terra, mas o mais importante com o qual você precisa se preocupar, que é com a sua eternidade. Com isso você não gasta tempo. Quantas e quantas mensagens, quantas e quantas pregações você vai precisar ouvir para você entender que o mais importante na sua vida é o seu relacionamento com Deus? Se a sua vida com Deus não estiver resolvida, todo o resto não vale de nada. Resolva a sua vida com Deus. Escute o que o pastor está te dizendo nessa noite. Chega de endurecer esse coração. Chega de caminhar a passos largos para o inferno. Chega de escutar a voz de Deus e fingir que ela não está falando com você. Entrega o teu caminho ao Senhor.
Confia nele e o mais ele fará. Será possível que você se preocupa com tanta coisa na sua vida e na hora de se preocupar com a sua eternidade, você prefere deixar isso de lado? Será que vale a pena você ganhar tudo que esse mundo tem para te oferecer e no final das contas você perder a sua alma para Satanás? Será que vale a pena? A palavra de Deus, meus amados irmãos, nos diz, no Evangelho escrito por João, no capítulo 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mateus capítulo 10, versículo 32. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com tua boca confessares a Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu santo nome. Você tem nessa noite a oportunidade de fazer com Jesus uma aliança de fé verdadeira. E a partir do momento que você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a palavra de Deus diz que você, a partir desse momento, se tornará um filho de Deus. Está na hora de você começar a se preocupar com a sua eternidade. Porque se você morrer hoje na situação em que você está, tudo que você conquistou nessa terra vai ficar para trás. E você vai passar a sua eternidade longe de Deus, no inferno. Para pensar um pouquinho na sua vida hoje, como ela está. Se Jesus voltar hoje para você, você está certo de que subirá com Ele? Se a morte hoje bater na sua porta, você está certo de que estará com Cristo? Você tem certeza disso? Se você não tem essa certeza, é porque alguma coisa muito errada está acontecendo com a sua fé, está acontecendo com a sua vida. E nesse momento, você está tendo a oportunidade de consertar isso. A palavra de Deus foi pregada. O Espírito Santo de Deus, nesse momento, já está agindo nos nossos corações, nos convencendo da justiça, do pecado e do juízo. No domingo passado, 3 queridos irmãos entenderam a mensagem e vieram até a frente, corajosamente, dizendo: Senhor Jesus, eu não quero mais viver para mim mesmo. A partir de hoje, eu quero viver para honrar e glorificar o seu nome. E pode ser que entre nós haja mais alguém que queira tomar essa decisão. Alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida nas mãos de Jesus? Levante uma de suas mãos, que eu gostaria de orar por você. Tudo o que você precisa fazer é levantar a sua mão, que eu vou entender que você quer entregar a sua vida completamente nas mãos de Jesus, que você entendeu a mensagem de hoje, que você entendeu que precisa de Jesus, porque da forma como está, você não passará dessa terra para o céu. Pelo contrário, você passará dessa terra para o inferno. Alguém nessa noite que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus, levante uma de suas mãos, que nós gostaríamos de orar pela sua vida. Esse mesmo convite, meus irmãos, é para aqueles que um dia já tomaram essa decisão, mas acabaram se desviando dos caminhos do Senhor.
Se você nessa noite foi tocado pela palavra que foi pregada e deseja se reconciliar com Cristo e com sua igreja, levante uma de suas mãos, que nós vamos orar pela sua vida. Eu não vou insistir muito, meus amados. A grande maioria das pessoas que aqui estão, que eu já conheço, são crentes. Graças a Deus por isso. Algumas pessoas que eu não conheço. E é por essa razão que eu estou fazendo esse convite. A palavra de Deus, ela foi pregada. E a Bíblia, por si só, já é um convite ao arrependimento. Se você, por ouvir a palavra de Deus, não deseja se arrepender, ainda que um anjo do céu desça e pregue para você, você não se converterá. A palavra de Deus é o melhor que Deus tem para te oferecer nessa noite. E ela diz: arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. Há alguém neste lugar que deseja entregar a sua vida nas mãos de Jesus, que deseja se reconciliar com Cristo e com sua igreja? Levante uma de suas mãos, que nós estaremos orando por você. Se não há ninguém nessa noite, eu quero pedir a toda a igreja que se coloque de pé nesse momento. E nós vamos agradecer a Deus pela palavra que nós ouvimos e pedir ao Senhor que nos leve de volta aos nossos lares, em paz e em segurança. E também que Deus possa dar a essas pessoas que estiveram aqui nessa noite, que ainda não fizeram uma aliança com Cristo, que Deus possa dar a você uma nova oportunidade. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Para que essa salvação possa ser uma realidade na sua vida, você precisa crer em Jesus. E você precisa confessar a sua crença publicamente. Porque quem é de Jesus não tem vergonha dele. Amém, meus irmãos? Se há alguém nessa noite que ainda não tomou essa decisão e não atendeu ao convite que foi feito, que Deus possa conceder a você uma nova oportunidade. Amém? Feche os seus olhos esse instante, curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, amado e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que vimos e ouvimos essa noite. E pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor complete em nossos corações a mensagem que nessa noite foi pregada pelo poder do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo possa continuar falando às nossas vidas e nos convencendo da justiça, do pecado e do juízo. Se porventura, ó Pai, houver em nosso meio alguma pessoa que ainda não reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador, que ainda, ó Pai, está caminhando a passos largos para o inferno, que ainda, Senhor, tem vivido como se Deus não existisse, que ainda tem se preocupado mais com os seus próprios prazeres, com os seus próprios desejos, e tem deixado de lado a vontade do Senhor, que o Senhor possa conceder a essa pessoa uma nova oportunidade, para que ela, ó Pai, mediante a palavra que foi pregada, possa entender que Jesus Cristo é o melhor que o Senhor poderia dar por nós, que nós precisamos de Jesus Cristo em nossas vidas, que precisamos reconhecer que somos pecadores e nos entregarmos completamente nas mãos daquele que nos criou. Dá a essas pessoas, ó Pai, uma nova oportunidade. A todos os demais, Senhor, que já entregaram as suas vidas a Jesus, completa, meu Pai, em seus corações esta mensagem que foi pregada. Que tudo aquilo, Senhor, que aprendemos no decorrer, meu Pai, da exposição da primeira carta de João, possa, Senhor, não apenas ter sido ouvido por cada um de nós, mas que possa ser praticado por cada um de nós, dia após dia, em nossas vidas. E que agora, Senhor, o Senhor possa nos levar de volta aos nossos lares, em paz e em segurança. Que o Senhor possa conceder a cada um de nós uma noite de paz e de descanso, e uma excelente semana, em que a Tua boa, agradável e perfeita vontade continuará prevalecendo sobre a vida de cada um de nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Seu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todo o sempre. Amém.
Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por sua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.